Bem-vindos, pessoal! Hoje vamos explorar os ataques de mamba negra mais aterrorizantes já registrados. Desde um experiente caçador de cobras que achava ter visto de tudo, até um homem que se aproximou demais do mato alto, sem saber que algo já o seguia. Mas primeiro, começamos perto de uma estrada deserta, onde uma parada rápida se tornaria uma luta desesperada contra algo mais rápido que o medo. Era a manhã de 11 de maio de 2016, em Limpopo, na África do Sul, e já estava um calor escaldante. A paisagem rural era aberta e empoeirada, cheia de esconderijos perfeitos que ninguém pensava em verificar, como dentro de mourões ocos, atrás de barracos em ruínas ou em cantos escuros. Lisa Birch tinha 34 anos e trabalhava como consultora agrícola. Seu trabalho a levava a diferentes fazendas todos os dias. Ela procurava problemas, consertava o que precisava ser consertado e seguia para a próxima parada. Ela era conhecida por resolver as coisas rapidamente. Naquela manhã, ela já estava atrasada e tinha mais um trabalho para terminar antes de seguir em frente. Um portão quebrado em uma fazenda que precisava ser consertado. Seu irmão, Ethan, de 38 anos, já a esperava na fazenda seguinte. Isso aumentava a pressão sobre ela. Lisa era o tipo de pessoa que se esforçava quando o tempo era curto. Ela já havia pulado suas verificações de segurança naquela manhã apenas para ganhar tempo. Ela estava pegando atalhos para ser mais rápida. Sinceramente, eu entendo. Quando você está atrasado, as verificações de segurança parecem lentas, mas pular essas etapas nunca vale a pena. Antes de ela chegar ao portão, um trabalhador rural chamado Daniel Macona, de 21 anos, já tinha notado algo. Mais cedo naquele dia, ele viu algo se movendo perto da coluna daquele mesmo portão e avisou a Lisa diretamente. Tudo naquela manhã indicava que algo ruim aconteceria. A mamba negra é uma das cobras mais perigosas do mundo. Ela pode chegar a quase 4 metros de comprimento, pode se mover mais rápido do que a maioria das pessoas consegue correr. Mas sua velocidade nem é o que mais assusta. É o veneno. Quando uma mamba negra pica, seu veneno ataca diretamente os nervos e músculos. Ele os desliga lentamente, um por um, incluindo os músculos necessários para respirar. Sem o remédio certo e ajuda médica rápida, uma única picada pode deteriorar a saúde de uma pessoa em apenas 20 a 30 minutos. Uma das coisas mais assustadoras sobre esta cobra é que a dor logo após a picada costuma ser muito leve. O veneno se espalha pelo corpo silenciosamente, muito antes de a pessoa perceber a gravidade da situação. Lisa se agachou no portão e enfiou a mão no buraco pequeno e escuro onde ficava a dobradiça, a abertura apertada entre o portão e o poste. Uma mamba negra estava descansando naquele espaço. Quando sua mão entrou, a cobra a atacou. A picada foi rápida e as presas não entraram fundo. Apenas uma pequena quantidade de veneno entrou em sua mão. Ela puxou a mão rapidamente. Ardeu muito, mas quando ela olhou, mal conseguia ver uma marca. Não havia corte profundo, nem nada. Então, ela lavou rapidamente e tentou se convencer de que tinha apenas se arranhado em um espinho ou um pedaço de madeira velha. Ainda assim, seu coração disparava e ela se sentia inquieta. Mas continuou mesmo assim. Eu entendo por que ela ignorou. Eu também já tive cortes e picadas que pareciam pequenos antes, e disse a mim mesmo que não era nada. Mas, com uma mamba negra, tudo pode se tornar fatal em minutos. Entre 5 a 10 minutos após a primeira picada, suas pálpebras começaram a pesar. Sua visão estava ficando turva. Esses foram os primeiros sinais de que o veneno estava se espalhando pelo seu corpo. Sinais pequenos e fáceis de ignorar que a maioria das pessoas não reconheceria. Ela ignorou o aviso de Daniel novamente e alcançou a mesma abertura. A mamba negra atacou pela segunda vez. Essa picada foi muito diferente. As presas entraram fundo no pulso dela e a segunda picada parecia bem mais grave. Lisa pulou e foi rapidamente para o veículo. Nos 20 a 30 minutos seguintes, as coisas pioraram muito. Suas pálpebras caíram. Suas palavras saíam lentas e baixas. Ela tentou ligar o carro, mas seus dedos não faziam o que ela precisava. Tentou chamar o Ethan, mas não conseguia falar com clareza para que a entendessem. Sua respiração mudou. Começou rápida, depois ficou mais lenta e superficial a cada inspiração, conforme o veneno atingia os músculos que ajudam os pulmões a funcionar. Sem o remédio certo e socorro imediato, sem soro antiofídico rápido e suporte respiratório, as chances dela eram mínimas. Seus músculos respiratórios pararam de funcionar completamente. Lisa Birch morreu porque o veneno de 2 picadas de mamba negra bloqueou sua capacidade de respirar, sendo que a segunda picada liberou veneno suficiente para que seu corpo não sobrevivesse sem tratamento. Uma revisão de segurança foi aberta após sua morte, analisando como as fazendas da região lidavam com animais perigosos. As pessoas que trabalhavam com a Lisa disseram que ela era esforçada e sempre se dedicava ao trabalho. Daniel Macona falou brevemente com a mídia local e disse que só queria que ela tivesse ouvido quando ele a avisou naquela manhã. Nenhuma acusação foi feita. Lisa tateou o escuro uma vez, sentiu o aviso e tateou novamente. A próxima história nos leva ao Cabo Oriental, onde um homem chamado Raul Polk entrou sozinho em um galpão escolar trancado, certo de que não precisava da ajuda de ninguém. Era o dia 2 de outubro de 2017, no Cabo Oriental, África do Sul. A escola estava fechada há algum tempo, e nos fundos havia um velho galpão que ninguém tocava há anos. A porta estava emperrada. O interior estava cheio de recipientes velhos, móveis quebrados e anos de entulho acumulado encostado em todas as paredes. Mal havia espaço para se mover e quase nenhum caminho livre para a porta depois de entrar.
Raul Polk tinha 42 anos e trabalhava como reparador e faxineiro. Ele foi enviado à escola naquele dia para limpar o velho galpão, para que o espaço pudesse ser usado novamente. Raul era conhecido por querer resolver as coisas sozinho. Ele gostava de trabalhar sem ajuda. Para ele, fazer um trabalho sozinho significava que ele era capaz e confiável. Mais cedo naquela manhã, o zelador da escola, Sibusiso Dlamini, de 45 anos, disse a Raul para esperar por ajuda antes de entrar no galpão. Sibusiso teve um mau pressentimento de que algum tipo de animal estava escondido lá dentro. No entanto, a coordenadora da escola, Clara Voss, de 51 anos, queria o galpão limpo até o fim do dia. Raul não conseguia parar de pensar naquele prazo, e foi por isso que ele entrou mesmo assim. Raul entrou mesmo assim, sozinho, e ao entrar, puxou a porta do galpão atrás de si para evitar que poeira e detritos se espalhassem. Eu me lembro de uma vez em que um amigo me disse para não entrar em um galpão velho, porque parecia instável. Eu ri e entrei. Então, uma tábua caiu bem perto de mim. Nada grave aconteceu, mas aprendi que o instinto dos outros também importa. O interior daquele galpão era apertado. Recipientes estavam empilhados contra as paredes. Equipamentos velhos bloqueavam o chão. Não havia um caminho livre para passar rapidamente. Se algo desse errado, sair rápido não seria fácil. A mamba negra não persegue as pessoas. Na maioria das vezes, ela não quer nada com humanos. Quando tem espaço para se mover, ela o usa. Mas tire esse espaço, encurrale-a, bloqueie seu caminho. Deixe-a sem ter para onde ir, e tudo muda. Uma mamba negra que se sente encurralada ataca rápido, e ataca mais de uma vez. Ela pode morder várias vezes em apenas alguns segundos. Cada mordida pode injetar mais veneno no corpo, e esse veneno se acumula rapidamente. Quanto mais veneno entra, mais rápido o corpo para de funcionar. É isso que torna uma mamba negra encurralada tão mortal. Ela não está sendo agressiva. Ela só está tentando sobreviver, mas o resultado final para a pessoa do outro lado é o mesmo. Raul começou a se mover pelo galpão, afastando itens velhos para abrir caminho. Ele alcançou um grande recipiente preso contra a parede e o tirou do lugar. Atrás daquele recipiente, pressionada no canto, estava uma mamba negra. No momento em que Raul moveu o recipiente, a cobra perdeu o espaço apertado que usava como abrigo. Sua saída desapareceu. Ela estava agora presa no galpão com ele. A cobra atacou rápido. Mordeu a perna de Raul, uma mordida rápida, depois uma segunda. Pelo menos uma delas injetou uma carga total de veneno em seu corpo. Raul virou-se e foi em direção à porta, esbarrando em entulhos pelo caminho antes de empurrá-la e sair em segundos. Ele conseguiu sair, mas o veneno já estava agindo. Em 10 a 15 minutos, sua visão começou a ficar turva. Suas pálpebras começaram a pesar. Ele gritou, mas sua voz saiu mais baixa e tensa que o normal. Aqueles não eram sinais de dor. Eram sinais do veneno desligando seu sistema nervoso por dentro. E aqui está a pior parte. Ele conseguiu sair do galpão, mas não havia ninguém por perto para ajudá-lo a tempo. As pernas começaram a falhar. Ele tropeçava, equilibrava-se por um momento e tropeçava de novo. A fraqueza continuava a subir pelo seu corpo. Ele desabou fora do galpão enquanto a paralisia avançava pelos braços, pelo peito e pelos músculos que controlavam sua respiração. A sua respiração tornou-se curta, depois mais lenta, até parar. Raul Polk morreu devido ao veneno da picada de uma mamba negra. A cobra atacou em legítima defesa após ter sido encurralada sem forma de escapar. Sem ninguém por perto para o ajudar a tempo, não havia nada a fazer. Uma investigação foi aberta após a sua morte. Autoridades de segurança revisaram as condições de trabalho e como a tarefa foi organizada naquele dia. Pessoas que conheciam Raul o descreviam como um trabalhador esforçado, que sempre queria provar seu valor. Sua família ficou devastada. Nenhuma acusação foi feita, mas o caso levantou questões sérias sobre enviar trabalhadores para espaços desconhecidos sozinhos e sem as devidas verificações. Raul nunca passou da frente daquele galpão. Em KwaZulu-Natal, Gina Grote tinha um grupo inteiro trabalhando ao seu lado quando cruzou com a mesma cobra, e isso não fez diferença alguma. Era 19 de março de 2015, em KwaZulu-Natal, na África do Sul. Um grupo de voluntários reuniu-se ao longo de um trecho da estrada para limpar o mato alto e os arbustos densos. A grama era espessa e crescia muito junta, do tipo em que não se conseguia ver o chão sem antes afastá-la. Gina Grote tinha 29 anos e inscreveu-se como voluntária naquela manhã para ajudar a limpar a vegetação da estrada. Ela era competitiva por natureza, gostava de estar sempre à frente, entrou nas partes mais densas do mato antes de qualquer outra pessoa do grupo, distanciando-se regularmente das pessoas que trabalhavam à sua volta. Marcel Kruger, de 33 anos, trabalhava logo atrás dela, tentando acompanhá-la. Mais cedo naquela manhã, outra voluntária chamada Lindiwe Kossa notou um movimento na grama ali perto e comentou algo a respeito. O grupo observou e seguiu em frente. Ninguém diminuiu o ritmo. Ninguém mudou a forma como trabalhava. Gina continuou avançando. Uma mamba negra não precisa perseguir você. Só precisa que você chegue perto o suficiente. Ela passa a maior parte do tempo rente ao solo, escondida na grama alta ou sob arbustos baixos. Fica completamente imóvel.
Camufla-se e se você passar perto sem saber que está lá, ela reagirá antes mesmo de você perceber o que aconteceu. A picada em si é, muitas vezes, a parte mais enganosa. Uma picada rápida, quase imperceptível, fácil de culpar um espinho ou um pedaço de grama seca. Nenhum inchaço imediato, nenhuma dor profunda, nada que indique que algo está seriamente errado. Mas o veneno já começou. Ele se move pelo corpo silenciosamente, atacando o sistema nervoso, interrompendo os sinais que mantêm os músculos funcionando. Quando a pessoa começa a se sentir realmente doente, o veneno já está se espalhando há vários minutos. Dina entrou em um trecho denso de grama à frente do grupo. Uma mamba negra descansava ali mesmo. Ao passar, a cobra picou sua perna. As presas fizeram contato e liberaram veneno antes que a cobra recuasse e desaparecesse na grama. Dina sentiu uma picada rápida e parou. Ela olhou para baixo, afastou a grama com o pé e não encontrou nada. Sem ferimentos visíveis, sem sangue. Mas como ela queria continuar avançando, ela seguiu em frente. A competitividade dela é o que mais me chama a atenção. Querer estar mais à frente parece inofensivo, mas, neste caso, a colocou exatamente onde o risco era maior. De 5 a 15 minutos após a picada, o equilíbrio de Dina começou a falhar. Seus passos já não eram firmes. Ela tropeçou, continuou, tropeçou de novo. Seus olhos tinham dificuldade em manter o foco. Ela continuou trabalhando, mas agora se movia mais devagar sem perceber. Marcel a alcançou e notou imediatamente que algo estava errado. Suas palavras saíam confusas e lentas. Ela tentou responder, mas não conseguia completar uma frase. Suas pernas falharam e ela precisou de apoio apenas para ficar de pé. O grupo estava longe da estrada. Tirá-la de lá não foi rápido. Enquanto tentavam movê-la, a fraqueza espalhou-se das pernas para o tronco. Seus braços pararam de responder. Seu peito apertou. Os músculos ao redor dos pulmões enfraqueceram, até não conseguirem mais funcionar. Dina Grout perdeu a consciência antes que o grupo chegasse à ajuda. Ela não pôde ser salva. O veneno de uma única picada de mamba negra percorreu todo o seu corpo em menos de uma hora. Ela passou por cima da cobra e ignorou o único aviso que recebeu. Investigadores analisaram a preparação de segurança do grupo de voluntários e se o avistamento anterior de movimento na grama foi tratado corretamente. Amigos descreveram Dina como alguém que nunca recuava diante de um desafio e sempre dava mais do que lhe era pedido. A família dela perguntou publicamente por que nenhum protocolo de segurança foi adotado para voluntários trabalhando perto de áreas com atividade animal conhecida. O caso foi revisado, mas nenhuma acusação foi feita. Essa história me faz pensar em como desacelerar pode, na verdade, salvar você. Ela queria continuar seguindo em frente, mas às vezes a escolha mais segura é ficar com o grupo. Dina seguiu à frente de todos naquela manhã, e isso custou-lhe tudo. Mas a história seguinte é diferente. Anika Dent estava simplesmente no seu quintal no Zimbábue, a consertar um muro, quando a mesma cobra apareceu de onde ela nunca pensou em olhar. Era o dia 7 de janeiro de 2018, nos arredores de Harare, no Zimbábue. O quintal da casa dos Dent tinha um muro ao longo da sua extremidade, e esse muro tinha começado a rachar. Pedaços já tinham se soltado da estrutura, deixando vãos e pequenos espaços abertos ao longo da superfície. Anika Dent tinha 37 anos. Ela e o seu marido, Paul, de 40, tinham notado o dano e decidiram resolvê-lo naquele dia antes que as coisas piorassem. Um vizinho chamado Tariro Nkube, de 44 anos, apontou as rachaduras algum tempo antes e disse que o muro precisava de atenção logo. Isso ficou na cabeça de Anika. Ela não queria que o dano aumentasse, então começou a limpar os escombros e a verificar as partes quebradas de baixo para cima. Paul trabalhava por perto, dando uma ajuda. Os dois mantiveram a atenção baixa, ficando perto da base do muro e focando apenas no que estava à frente deles. Eles nunca se preocuparam em olhar para cima, onde as aberturas maiores tinham se formado. Não lhes passou pela cabeça que pudesse haver algo lá. Era apenas um muro danificado no quintal deles. Ninguém olhou para cima. Eu mesmo já fiz isso, focando apenas no que está bem à minha frente. É incrível como esquecemos de olhar para cima, mesmo quando o perigo está literalmente pairando sobre nós. A maioria imagina a mamba negra no chão, e sim, ela passa tempo lá. Mas a mamba negra fica muito à vontade no alto. Ela escala, se esconde em bordas estreitas, muros quebrados e espaços apertados sem qualquer problema. Ela pode descansar dentro de uma pequena fenda ou cavidade por horas sem fazer um som. Você nunca saberia que ela estava lá. Quando algo se aproxima demais ou perturba diretamente esse esconderijo, a cobra reage rápido, não para caçar, mas para se defender, e apenas quando sente que não tem espaço para escapar. De uma posição elevada, essa reação pode vir de cima num instante, de uma direção que a maioria das pessoas nunca pensa em observar. Anika estava agachada perto da base da parede, limpando pedaços soltos e quebrados. Ao alcançar uma parte mais alta da seção danificada, sua mão e braço se aproximaram de uma cavidade estreita acima, roçando perto da abertura e perturbando o que estava lá dentro. Uma mamba negra estava descansando ali ao longo da borda. Assustada e confinada no espaço apertado, a cobra reagiu imediatamente em vez de fugir.
Quando Anika mudou de posição e se endireitou um pouco, seu braço ficou ao alcance. De sua posição elevada, a cobra deu o bote para baixo. As presas cravaram em seu braço. O contato durou menos de um segundo, antes de a cobra recuar e voltar para a cavidade. Anika tropeçou para trás, longe da parede. Paul estava ali e viu tudo acontecer. Eles entraram imediatamente e examinaram o ferimento no braço dela. A marca da mordida era pequena, 2 pontos minúsculos próximos um do outro na pele, que não davam sinal real da gravidade da situação. Em 10 a 20 minutos, as pálpebras dela começaram a cair. A visão dela ficou turva. Quando tentou falar, as palavras saíram lentas e difíceis de entender. Paul saiu para buscar ajuda o mais rápido que pôde, mas o veneno já se espalhava mais rápido do que a ajuda poderia chegar. A sua capacidade de ficar de pé foi a primeira a desaparecer. Ela precisava de apoio total apenas para se manter ereta. A fraqueza percorreu as suas pernas, depois os seus braços e chegou ao seu peito. As suas mãos pararam de responder quando Paul tentou segurá-las firmemente. Os músculos ao redor de seus pulmões começaram a enfraquecer, e cada respiração tornava-se mais difícil e curta que a anterior. Nos 45 a 90 minutos seguintes, a paralisia tomou conta por completo. Anika Dent parou de respirar. Ela morreu devido ao veneno de uma única picada de mamba negra, um bote defensivo de menos de um segundo, e foi o suficiente. Uma investigação foi aberta após sua morte e analisou os tempos de resposta de emergência para áreas residenciais nos arredores de Harare. Os investigadores também questionaram se havia conscientização pública suficiente sobre a vida selvagem, entrando em estruturas danificadas em bairros próximos a áreas abertas. As pessoas na comunidade descreveram Anika como atenciosa, confiável e sempre muito organizada com a casa. Paul Dent falou à mídia local nos dias seguintes e pediu melhores informações públicas sobre os riscos da vida selvagem em áreas onde as casas ficam perto de terrenos abertos. Muitas pessoas na comunidade disseram que não faziam ideia de que uma cobra daquelas poderia viver dentro de uma parede rachada no quintal. O caso chamou muita atenção em todo o Zimbábue. Nenhuma acusação criminal foi feita. E vocês? Que perigos na sua rotina diária podem estar escondidos, esperando o momento em que você para de prestar atenção? A próxima história continua com a mesma cobra. Ela estava nos campos abertos do norte do Botsuana com seu parceiro, e já havia um sinal claro bem no caminho que ela escolheu seguir. Era 28 de agosto de 2016, no norte do Botsuana. O terreno era amplo e aberto na maior parte, mas ao longo de um trecho da propriedade, a vegetação espessa crescia densa e baixa, formando uma parede pesada de grama e arbustos que ia até o chão plano e aberto. Aquela fronteira entre os dois, aberta de um lado e com cobertura densa do outro, era exatamente o caminho do atalho. Jade Kelt tinha 31 anos. Ela e seu parceiro, Stephen Hale, estavam fora naquela manhã, verificando as linhas de irrigação pela propriedade. Para chegar à próxima seção, era preciso fazer o caminho mais longo ou cortar diretamente pela borda da vegetação. O proprietário, Koos van der Merwe, tinha dito a eles naquela manhã para usar o caminho mais longo. Ele conhecia bem aquele trecho e disse que o atalho não valia a pena. Eles pegaram o atalho mesmo assim. A uma curta distância, viram uma pele de cobra na grama, bem no caminho. Estava seca e intacta. O contorno completo de uma cobra grande, deixado para trás após trocar de pele. Uma cobra passou por ali recentemente, o suficiente para deixá-la lá. Eles viram, continuaram andando, só uma pele trucada já me dá arrepios. Uma mamba negra não se move ao acaso. Ela tem caminhos familiares, áreas de caça, rotas que usa regularmente e zonas às quais retorna. Uma pele trocada deixada em um local específico significa que a cobra conhece bem aquela área e passou por lá recentemente. Essa cobra também prefere a divisa entre terreno aberto e vegetação densa. Essa borda é onde ela caça. Ela usa a cobertura densa para se esconder enquanto observa o terreno aberto. Quando algo entra nessa zona de limite, avançando na vegetação a partir do lado aberto, entra exatamente no espaço que a cobra considera seu. Se for surpreendida de perto ao longo da sua linha de abrigo, a cobra pode atacar defensivamente antes de recuar. Invadir o seu espaço é motivo suficiente. Jade e Stephen moveram-se ao longo da orla da vegetação. Em certo momento, Jade deu um passo com um pé ainda em terreno aberto e o outro entrando na grama densa do outro lado. Uma mamba negra estava naquela vegetação. No instante em que seu pé pressionou a vegetação, a cobra atacou sua perna. As presas fizeram contato e a cobra recuou imediatamente para o mato denso. Jade reagiu rápido e se afastou da vegetação. Stephen ficou bem ao lado dela enquanto voltavam para o terreno aberto. Entre 5 a 15 minutos, sua visão começou a mudar. Julgar a distância tornou-se difícil. Seus passos ficaram instáveis e ela tropeçou sem aviso. Stephen permaneceu perto e tentou apoiá-la, mas a fraqueza continuava aumentando. Sua fala tornou-se tensa e difícil de entender. Ela precisava que Stephen a segurasse apenas para ficar de pé. A paralisia subia pelo seu corpo à medida que o veneno percorria seu sistema nervoso. Stephen não tinha como conseguir ajuda rápido o suficiente. Eles estavam longe da estrada e longe de atendimento médico. A fraqueza atingiu seu peito.
Os músculos que controlavam sua respiração pararam de funcionar. Jade Kelch morreu devido ao veneno de uma única picada de mamba negra. Ela recebeu um aviso verbal de alguém que conhecia a terra. Ela teve um sinal físico no caminho, mostrando exatamente onde a cobra estivera. Nenhum dos dois foi suficiente para fazê-la parar. Seguiu-se uma investigação que analisou as condições de segurança na propriedade e se os visitantes tinham recebido a orientação adequada antes de circularem pelo local. Koos van der Merwe cooperou totalmente com os investigadores e confirmou que havia desaconselhado o uso daquele caminho. Stephen ficou profundamente abalado com o que aconteceu e teve dificuldade em falar publicamente sobre os eventos por várias semanas depois. Jade teve todos os avisos de que precisava e ainda assim entrou naquele mato. Atalhos parecem inofensivos, mas são onde o risco se esconde. O caminho mais longo pode ser inconveniente, mas costuma ser o mais seguro. Diferente de Jade, que estava ao ar livre em plena luz do dia, com seu parceiro ao lado, a próxima história nos leva a um lugar completamente diferente. Tabitha Gist estava dentro de um prédio abandonado na zona rural de Moçambique ao pôr do sol, apenas com uma lanterna cortando a escuridão, quando algo se moveu na parede bem à sua frente. Era 12 de novembro de 2017, na zona rural de Moçambique. O sol já estava baixo quando o grupo chegou ao prédio abandonado, uma estrutura vazia há anos, com paredes rachadas e o interior totalmente escuro. A única luz ali era a que você trazia consigo. Tabitha Gist tinha 35 anos. Ela e seus amigos estavam lá para documentar o prédio antigo, registrando detalhes e capturando o que restava da estrutura. Tabitha era naturalmente curiosa. Se algo chamava sua atenção, ela ia em direção a isso. Era simplesmente assim que ela trabalhava. Antes de entrarem, sua amiga Amina Jallow notou algo ao longo de uma parte da parede externa. Um grupo de insetos reunidos em um ponto, movendo-se pela mesma pequena área. Perto dos insetos, havia também pequenos sinais de outra vida. Excrementos tênues e movimentos rápidos ao longo das frestas, do tipo que sugeria que lagartixas ou pequenos roedores se alimentavam ali. Ela apontou. O grupo notou e seguiu em frente. A outra amiga delas, Noelle Ramírez, ficou do lado de fora para organizar o equipamento. Tabitha e Amina entraram juntas, com Tabitha à frente usando uma lanterna para cortar a escuridão. A curiosidade nos impulsiona, mas também nos cega. O instinto de Tabitha de seguir o que chamava sua atenção a tornava uma boa documentarista. Mas, em lugares como este, é também o que a colocava em risco. Uma mamba negra que está caçando ativamente se comporta de forma muito diferente de uma que está apenas descansando. Quando está caçando, ela fica focada e posicionada perto da presa. Fica imóvel, silenciosa e observando. Perturbar uma mamba negra caçando, especialmente dentro de um espaço escuro e fechado, desencadeia uma reação defensiva imediata. A cobra não para entender o que vem em sua direção. Ela apenas registra que algo grande se move na sua direção. Uma lanterna apontada diretamente para uma mamba negra em um quarto escuro remove sua cobertura e sua capacidade de permanecer oculta. Quando uma mamba negra se sente exposta e sem para onde ir, ela não espera. Tabitha se moveu pelo prédio, examinando as paredes com sua lanterna. Ela chegou a uma parte da parede interna onde a atividade de insetos era visível, pequenos bichos reunidos e se movendo em uma área. Ela apontou a luz diretamente para aquela seção e inclinou-se para ver melhor. O feixe iluminou uma parte desmoronada da parede, onde a alvenaria quebrada e vigas de madeira caíram para dentro, criando um estreito bolsão de sombra e entulho. Uma mamba negra estava parcialmente escondida entre os escombros, com o corpo passando pelas frestas e voltado para a mesma área onde pequenas presas se alimentavam. Ela não estava em campo aberto. Estava escondida na estrutura, usando os escombros como cobertura. A luz repentina e o movimento próximo perturbaram a cobra entre os escombros. A cobra a atacou. As presas cravaram-se no seu antebraço, num golpe rápido antes de a cobra recuar e entrar mais fundo nos escombros, desaparecendo da luz. Tabitha reagiu imediatamente, e ela e Amina saíram do edifício. Noelle estava logo ali fora. Elas olharam para o antebraço dela e encontraram 2 pequenas marcas de perfuração na pele. Em 10 a 20 minutos, sua fala começou a ficar lenta. Seus olhos tinham dificuldade para focar. Amina e Noelle a ajudaram a se mover, mas sua coordenação já estava falhando. Seus passos irregulares, seu equilíbrio difícil de manter. A fraqueza se espalhou. Seus braços ficaram pesados e difíceis de controlar. Ficar de pé exigia apoio total das 2 amigas. Suas palavras reduziram-se a quase nada. Sons curtos que não formavam frases. O socorro médico mais próximo estava longe. Sair da área rural levava um tempo que elas simplesmente não tinham. A paralisia atingiu seu peito. Os músculos que controlavam sua respiração falharam um a um. Tabitha Gist morreu devido ao veneno de uma única picada de mamba negra. A lanterna a guiou direto para a cobra e, inclinar-se para frente, colocou seu braço ao alcance. Em um espaço escuro e fechado, sem saída para a cobra, tudo aconteceu em menos de um segundo. Uma investigação foi aberta para analisar as práticas de segurança do grupo e se medidas adequadas foram tomadas antes de entrar em uma estrutura abandonada em uma área rural. Sua família pediu diretrizes públicas mais claras sobre a entrada em prédios abandonados em áreas com atividade de vida selvagem conhecida. Nenhuma acusação foi feita.
Tabitha entrou naquele prédio com uma lanterna e sua curiosidade. A cobra não estava esperando por ela. Já estava posicionada onde a atividade de presas a atraiu, escondida dentro da estrutura. Ela encontrou exatamente o que procurava, só não da maneira que esperava. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, clique no botão de curtir. Aproveite e se inscreva. Você já está aqui mesmo, é só fazer isso. Poupa o tempo de nós dois. Vejo você no próximo vídeo.